Irmãos, eu não sei se a luz dessa estrela da manhã que nós acabamos de louvar, eu não sei se ela já brilhou no seu coração, irmãos. Mas quando ela brilha em nossos corações é algo irresistível, irmãos. É algo tão maravilhoso. Isso me faz lembrar daquele texto onde Paulo, no caminho de Damasco, e a luz do Senhor brilhou sobre a vida de Paulo, e Paulo ficou cego, e ali ele conheceu o Senhor. Paulo, na época Saulo, um perseguidor da igreja, o que se passava na cabeça dele no momento? Provavelmente que ele seria destruído, né? Que o Senhor acabaria com Saulo ali agora, mas ali ele encontrou amor, misericórdia, graça. Ali o Senhor o amou e então o Senhor alcançou a vida de Saulo, que futuramente veio ser Paulo. Um querido irmão que sofreu tanto pela igreja, irmãos. Essa luz, irmãos, quando ela brilha em nossos corações, não importa o que você já fez, não importa o que você já foi, mas o sangue de Cristo, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos santifica. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que o Senhor não quer saber quem você é ou quem você foi, mas naquilo que Ele quer te tornar, que é a semelhança dEle mesmo. O Pai quer nos formar a semelhança de Cristo. Que o Senhor possa revelar isso nos nossos corações. Irmão, sábado eu tratei um tema com os jovens sobre a salvação da nossa alma. E direcionado pelo Senhor, eu quero continuar nesse mesmo assunto, usando alguns outros textos que o Senhor trouxe no meu coração. Mas antes disso, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, louvado seja o Teu nome por essa noite, porque aqui estamos debaixo do nome de Cristo. Obrigado pelo privilégio de nós abrirmos as Escrituras e o Teu Espírito Santo revelar isso para nós. Como nós carecemos de Ti, Pai. Como nós carecemos de Ti. Fale esta noite aos nossos corações, formando o caráter do Teu Filho em nós. Que o Teu Espírito Santo traga luz aos nossos olhos para que nós possamos compreender a Tua palavra. Oh Pai, ilumina os nossos olhos para que nós venhamos enxergar a Tua glória através da face do Teu Filho Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. É em Cristo que nós oramos. Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrirem em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Nós vamos tratar um pouco sobre a nossa vida aos pés do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre como nós devemos nos portar. E quando a gente fala uma maneira que a gente deve viver, geralmente a gente vai pensar em algumas regras, em alguns mandamentos, né? De usar a nossa própria força para conseguir viver daquilo que agrada o Senhor. E não é nada disso que a gente vai falar essa noite. Vamos nos atentar a esse texto de Filipenses capítulo 1, o versículo 27, que diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Vivei acima de tudo por modo digno. Essa palavra vivei aqui, irmãos, no original, ela tem o sentido de portai-vos como cidadãos. Mas nós sabemos, irmãos, que quando nós recebemos essa experiência com o Senhor, nós não somos mais cidadãos comuns. Nós não somos simplesmente mais cidadãos aqui que estão de passagem nesse mundo por algo fútil, mas nós somos cidadãos celestiais. Nós fomos alcançados por um reino celeste. E quando nós cremos na nossa morte
com Cristo, no nosso sepultamento e nossa ressurreição juntamente com Cristo, esse reino celestial ele vem habitar dentro de nós. E esse reino é o próprio Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos portar diante do Senhor de um modo digno. Não porque nós somos dignos, mas porque aquele que é digno habita em nós. Irmãos, o Evangelho é algo tão maravilhoso, é algo tão perfeito, que somente poderia ter sido feito pelo nosso Pai Celestial e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, saber que por causa de Adão, nós fomos totalmente separados do Pai e nós não tínhamos mais comunhão com o Pai. A palavra fala que Adão, ele tinha comunhão com o Senhor no virar da tarde. Todos os dias, o Pai ia ter com Adão. Deus falava face a face com o homem. Mas o pecado entrou no mundo, porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então isso fez que todos nós, por causa do ato de Adão, Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que por causa de Adão, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, então a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós não estávamos lá, nós não comemos do fruto, mas por causa que somos descendentes de Adão, nós pecamos também. O irmão Otmani usa um exemplo tão precioso. Ele fala sobre um livro, e que se nós arrancássemos uma folha de um caderno e colocássemos dentro de um livro, e se nós fôssemos no correio e mandássemos esse livro, sei lá, irmãos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, nós pagaríamos pelo livro que foi enviado, e não por causa da folha que estava dentro do livro. Mas a folha estava dentro do livro, não tem como a gente mandar o livro e a folha ficar. Isso aconteceu conosco lá no Éden. Nós estávamos em Adão, então pecamos juntamente com Adão. Nós éramos perversos, uma natureza totalmente separada do Senhor, né? Nós não tínhamos mais comunhão com o Senhor porque nós nascemos com o nosso espírito morto. O nosso corpo é destituído de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Quando nós nascemos corpo, alma e um espírito morto, por causa do pecado de Adão. Porém, irmãos, quando nós cremos em toda a realidade de Cristo e a cruz, a obra em que Cristo realizou lá no Calvário, pela graça e misericórdia do nosso Pai, juntamente com Cristo Ele nos ressuscita. E nós temos o nosso espírito vivificado pelo Senhor. Agora, por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Sem ter esse conhecimento, irmãos, nós não conseguimos caminhar. Nós não conseguimos entender as Escrituras. Se nós não tivermos o nosso espírito vivificado pelo Senhor, nós podemos ler a Bíblia 1 milhão de vezes e nós não entenderemos nada. Nós não teremos a realidade espiritual que o Pai quer que nós temos. Porque nós nos tornaremos simplesmente religiosos que leem a Bíblia e fazem coisas sem discernimento algum, sem conhecimento algum de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito. Então, irmãos, isso tudo tem que ficar muito claro em nossos corações. E isso não vem de nós mesmos, né? Dudu leu que o sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado, aqui no início. Irmão, se você não tem essa realidade com o Senhor ainda, chega na sua casa essa noite, se dobra diante do Senhor e fala assim: Pai, nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Fala assim: Pai, eu não entendi nada do que foi dito lá essa noite. Pode ser que eu nem te conheça, mas eu quero te conhecer. Fala o meu coração.
Revela tudo isso que foi dito, revela o que está escrito aqui. Irmãos, eu tenho certeza que o Pai ele tem prazer em se revelar quem tem um coração quebrantado. O Pai tem prazer em se revelar a esse tipo de gente. Não aquele que é cheio de si mesmo. Não, eu sou bom, eu pago minhas contas, eu faço tudo certinho, eu não devo para ninguém. Eu nasci numa boa família, eu tive uma boa educação, uma boa faculdade. Irmãos, o Senhor não quer saber de nada disso. O Senhor ele quer um coração quebrantado. E quando nós temos um coração quebrantado diante do Senhor, é muito pelo contrário. Em vez de nós estarmos cheios de nós mesmos, Ele vai nos esvaziar de nós e vai preencher com Cristo. Aí nós teremos aquele que é o obediente dentro de nós, aquele que é a própria humildade dentro de nós. E aí nós começaremos a caminhar com o Senhor. Porque fora disso, irmão, seremos apenas homens e mulheres com os espíritos mortos, fazendo algo que não tem significado algum perante o Senhor. Continuando aqui, irmãos, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós nos tornamos um povo diferente, um povo separado, um povo exclusivo. Por que um povo diferente? Porque antes de conhecer o Senhor, nós éramos escravos do pecado. Nós servíamos o pecado. Às vezes, nós achamos que somos livres, porque nós podemos fazer o que nós quisermos. Isso não é liberdade, irmãos. Isso não é liberdade. A liberdade verdadeira está em Cristo. Porque verdadeiramente, irmãos, Ele nos libertou daquilo que nos aprisionava, o pecado. Fomos libertos do pecado, irmãos. Isso é maravilhoso. Fazer tudo aquilo que a gente quer e bem entende, isso não é liberdade. Nós podemos ver, irmãos, vou dar um exemplo simples aqui. Um pai e uma mãe que deixa o seu filho viver da maneira que ele quer, ou a sua filha, né? Desde pequeno. Nós sabemos o final disso tudo. Nós sabemos que depois de grande nós não conseguiremos controlá-los. Sabe, irmãos? Isso acontece conosco antes de nós crermos. Nós achamos que podemos viver da maneira que nós bem entendemos. Então nós vivemos praticando aquilo que satisfaz o nosso próprio prazer. E aí nós cometemos várias coisas que perante o Senhor são abominações. Então, irmãos, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós nos tornamos um povo diferente. Por que um povo diferente? Porque agora nós não vivemos mais para nós. Nós temos um Senhor que é justo, um Senhor que Ele é maravilhoso, um Senhor que Ele quer que nós sejamos assim como Ele é. E como Ele veio habitar dentro de nós, irmãos, Ele quer formar isso em nós. Porém, Ele precisa de um coração quebrantado. Ele precisa quebrar a nossa dura cerviz. E aí o Pai começa a tratar conosco. Machuca, dói. Porém, lá no final a gente vai ver a diferença. Irmãos, a pior coisa que tem, queria abrir com os irmãos rapidamente, é Romanos capítulo 1, o versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo a si mesmos a merecida punição de seu erro. Entregou Deus tais homens à imundícia. Irmãos, quão triste isso é. Quão triste é nós vivermos pelos nossos próprios prazeres. Isso é muito triste. Que o Senhor nos alcance como nos alcançou. E se ainda não te alcançou, irmãos,
que Ele te alcance e que Ele tenha misericórdia de você. Isso precisa ser muito claro para nós. Êxodo capítulo 33, versículo 16. O que nos torna um povo diferente? O que faz com que nós sejamos diferentes dos outros? Não porque somos melhores, de maneira alguma, mas porque Ele nos acolheu, Ele nos remiu, Ele nos salvou e Ele nos trouxe para si mesmo. Êxodo capítulo 33, versículo 16. Diz assim: Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então nós somos diferentes, porque Deus, o próprio Criador, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele habita dentro daqueles que creram. É por isso que somos diferentes, não porque somos melhores. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós que não éramos povo de Deus, fomos alcançados. Agora nos tornamos povo de Deus. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Pois a nossa pátria está nos céus, irmãos. Nós não somos simplesmente homens e mulheres que vivem aqui de passagem. Nós estamos aqui sim de passagem, mas agora de passagem para um lugar eterno, de glória eterna, de prazer eterno, que é habitar com o nosso Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre isso também em Atos capítulo 23. Vamos abrir lá rapidamente. Atos capítulo 23, o versículo 1. Diz assim: Paulo 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Vivei de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia o que era isso. Então ele fala: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Irmão, só tem uma maneira, assim como eu já disse, de nós vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. E a única maneira é nós sermos habitados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque nós não tínhamos capacidade nenhuma, irmãos, de viver da maneira que agrada ao Senhor. Nós não temos essa capacidade. Porém, aquele que habita em nós a tem. E nós sabemos que a maneira que Cristo vem viver em nós, que Cristo vem habitar em nós, só há uma maneira também, que é pelo novo nascimento. Não há outro caminho, irmãos. Não há um atalho, não há outra passagem a não ser Cristo. E o nosso Senhor Jesus deixou isso bem claro. Em João, capítulo 14, versículo 6, os irmãos não precisam abrir lá. Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém
irmãos, ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo nosso Senhor. Não há um atalho, não há um plano de fuga que nos livrará da ira vindoura, a não ser Cristo, Jesus, nosso Senhor. Infelizmente, irmãos, nós vemos que as pessoas elas tentam alcançar isso por meio da religião. Mas eu acredito em Deus. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço tantas outras coisas, mas a pergunta central é: você já nasceu de novo? A realidade do novo nascimento já faz parte do seu interior? Será, irmãos, que nós estamos simplesmente vindo aos cultos, ouvindo, enchendo a nossa cabeça de sabedoria, e tudo isso que tem sido falado não tem descido para os nossos corações? Irmãos, se isso não descer para os nossos corações, isso não traz realidade espiritual. Intelectualidade e sabedoria só aqui nos fazem para o inferno. Nos fazem para o inferno. Isso é duro de se ouvir, mas isso precisa ser dito. Que se a realidade de Cristo não for para o nosso coração, irmãos, se o nosso coração não for trocado lá no Calvário, quando nós morremos com Cristo, fomos inclusos na morte de Cristo, irmãos, nós estaremos correndo um grande perigo. Isso é muito perigoso. Isso às vezes se torna repetitivo. Morte com Cristo, ressurreição com Cristo, morte com Cristo, ressurreição com Cristo, novo nascimento. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo falou que era importante que nós repetíssemos tais coisas. Ele também disse que aos coríntios que não queria saber nada entre eles a não saber Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz, a mensagem central do Evangelho, tem sido apagada dos púlpitos. As pessoas já não pregam mais sobre Cristo e a cruz. As pessoas já não pregam mais sobre arrependimento, sobre remissão de pecados. Irmãos, as pessoas já não pregam sobre mudança de vida. As pessoas já não estão se arrependendo porque o arrependimento não tem sido pregado. Quantas pessoas estão passando anos dentro de uma comunidade que se denomina evangélica e estão descendo à sepultura sem uma realidade com Cristo? Irmão, se nós não falarmos sobre essas coisas, isso nos impede de caminhar. Isso é apenas um alicerce, irmãos. Mas se esse alicerce não for bem fundamentado, haverá ruínas. Haverá uma igreja, corpo de Cristo, fraca, e é a realidade que nós vemos hoje. Nós vemos as pessoas não tendo compromisso verdadeiro com o Senhor. E muitas das vezes até nós que já dizemos que cremos, nós também deixamos de ter um compromisso genuíno com o Senhor. Nós precisamos olhar firmemente para o nosso alvo, que é Cristo, e caminhar. Mas primeiro, para nós olharmos para o nosso alvo, que é Cristo, os nossos olhos precisam ser abertos. E é por isso que eu estou sendo repetitivo em falar em Cristo e a cruz. Então, irmãos, só há uma maneira de nós vivermos de modo digno do Evangelho, que é crendo no novo nascimento. Um outro texto, irmãos, que Paulo vai falar praticamente a mesma coisa, está em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Perdão, irmãos. Colossenses, capítulo 1, o versículo 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
Lá em Filipenses, Paulo fala assim, para vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. E aqui ele torna a dizer, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que significa viver de modo digno? Viver de modo adequado, comparável a algo. Viver de modo adequado, comparável a algo. Irmãos, nós precisamos viver de modo adequado, comparado a alguém. E esse alguém é o nosso Senhor. Para isso, irmãos, a cruz de Cristo precisa operar em nossas vidas. Só que, irmãos, o nosso Senhor, Ele é um cavalheiro. Ele não vai simplesmente chegar nos nossos corações e meter o pé na porta e falar, pronto, cheguei, agora aqui é meu. Não. O Senhor, Ele é um cavalheiro que Ele bate. E Ele pede para entrar. E quando, irmãos, o Senhor entra e a cruz começa a operar em nós, algumas coisas começam a acontecer. Aqui em Colossenses ainda, no capítulo 3 agora, o versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. E aqui se trata daquela falsa liberdade que eu disse no início. Aquela que nós achávamos que nós tínhamos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E tem mais, irmãos. Tem tantas outras coisas que nós fazíamos que só o comentar deve nos fazer corar de vergonha. Mas fomos alcançados pelo Senhor. Então, irmãos, ele vai continuar no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Agora sim, irmãos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós estávamos em trevas, fomos alcançados pelo Senhor, fomos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós habitamos em Cristo. A luz de Cristo brilha através de nós. Precisamos, irmãos, nos despojar deste velho homem. O velho homem, irmãos, ele foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído. O homem velho morreu na cruz. E um exemplo tão simples que o irmão Carlinhos usou certa vez: às vezes nós fazemos arroz numa panela e depois nós limpamos essa panela e tiramos todo aquele arroz. Porém ainda fica resquícios do arroz na panela. Nós não tiramos aquele arroz da panela e guardamos a panela no armário. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar uma bucha, um detergente, passar na panela. E é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Ele nos limpa interiormente, de dentro para fora. Então, ele nos diz aqui: agora, porém, despojai-vos, no versículo 8. Despojai-vos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis ou não tomem a forma as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Mas, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Irmãos, Romanos 12, vamos abrir lá no texto? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. O versículo 2, perdão. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis, ou não tomem a forma, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele tem uma forma, e nós estávamos na forma deste mundo. Nós tínhamos a forma desse mundo. Nós pensávamos como o mundo pensa. Porém, irmãos, como já foi dito, Cristo nos resgatou para vivermos de um modo digno do seu próprio Evangelho, daquilo que Ele é, irmãos. Pedro vai falar para nós nos tornarmos santos, assim como Ele é santo, como nós lemos aqui no texto. Irmãos, nós precisamos ser separados do mundo. O Senhor já nos separou do mundo quando nos incluiu no seu corpo. O velho Sérgio, a natureza perversa, morreu, assim como o de vocês também. Quando Cristo ressuscitou, a palavra fala assim que Pai nos ressuscitou juntamente com Ele para uma nova vida. A nossa vida precisa mudar, irmãos. Os nossos velhos hábitos precisam ser apagados da nossa vida. Nós não podemos, irmãos, continuar vivendo a mesma vida, porque senão isso não tem sentido. Senão tudo que nós lemos aqui não faz sentido algum. Ah, mas o Senhor já não me crucificou com Ele? Sim. O Pai já não me ressuscitou juntamente com Ele? Sim. Mas nós ouvimos no início que o Senhor requer um coração quebrantado diante dEle. O Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele, irmãos. Ele é o nosso Senhor. A palavra já fala. Nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos ir aos pés do Senhor, na Sua palavra, e falar: Senhor, como Tu queres que eu viva? Porque eu não sou mais de mim mesmo. Na verdade, nós não éramos nem de nós mesmos, irmãos. Nós éramos escravos do pecado, de Satanás. Porém, agora fomos alcançados pelo Senhor. Precisamos ir ao pé do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. O que Tu queres de mim? Como Tu queres que eu viva? Mas, infelizmente, irmãos, nós ainda estamos muito cheios de nós mesmos. E o Senhor quer tirar isso de nós. O Senhor quer que a cruz opere em nossas vidas. 1 Pedro, novamente, capítulo 2, o versículo 1. Mais uma vez a palavrinha aqui, ó. Despojando-vos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências. Agora aqui, irmãos, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, desejai genuinamente o leite espiritual. Precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos debruçar diante das Escrituras e nos alimentar. Da mesma maneira que nós nos alimentamos fisicamente, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E infelizmente, irmãos, nós vemos pessoas morrendo de fome. Muitas das vezes porque estão no lugar errado, ouvindo palha, comendo algo que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer de nós. Porém, muitas das vezes as pessoas estão no lugar certo, onde a Escritura é pregada, mas por negligência têm passado fome diante de um maravilhoso banquete. Que o Senhor nos ajude.
Agora vamos voltar, irmãos, para o nosso texto base, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vou ler de novo o versículo para os irmãos. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. E a palavrinha que eu queria falar com os irmãos agora é esta: que estáis firmes. E eu queria ler alguns textos com os irmãos. Eu separei 5 tópicos aqui sobre estarmos firmes. Firmes na fé, firmes na graça, firmes no serviço, firmes na perseverança e firmes no Senhor. Rapidamente, irmãos, que o nosso tempo já está quase acabando, eu queria passar com essas passagens com os irmãos. Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Irmãos, um rápido comentário aqui. E agora para os irmãos, para os varões, para os homens. Varonilmente. Irmãos, isso aqui é para nós. Portai-vos como homens. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé e portai-vos como homens, homens do Senhor. Fortalecei-vos. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de homens que sejam do Senhor. Homens que estejam preparados. Porque nós sabemos, irmãos, que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça do lar. É o homem que traz toda a segurança. É o homem que traz todo o sustento. Não somente financeiro, irmãos, mas principalmente espiritual. Então, outro texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Colossenses, capítulo 1, verso 23. E aqui nós temos uma preposição. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Precisamos estar firmes, irmãos, alicerçados na fé e também firmes na graça. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Firmes na graça, firmes no serviço, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58. Firmes no serviço. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. E por fim, irmãos, Filipenses capítulo 4, o versículo 1. Firmes no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos,
amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Irmãos, como nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Porque nós sabemos que, assim como foi dito, que nós precisamos estar firmes, muitas das vezes por causa de tribulações. Aquele texto que nós lemos, firmes na graça, em que os apóstolos encorajavam os outros porque padeceriam tribulações e necessidades, é porque nós haveríamos tribulações. O nosso próprio Senhor já disse isso, irmãos. João capítulo 16, versículo 36, que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida não vai se tornar um mar de rosas. Quando nós passamos a crer no Senhor, muito pelo contrário, o Pai começa a tratar conosco, começa a tirar algumas coisas que nos faziam mal e preencher com Cristo. Isso é o mais maravilhoso de tudo, irmãos, porque quando nós começamos a caminhar, nós ainda não enxergamos direito, nós ainda não enxergamos a mão do Senhor nas coisas. Então nós achamos que o Senhor está nos castigando, mas muito pelo contrário. O Pai está tirando algo que nos fazia mal e colocando Cristo no lugar, algo que é eternamente melhor, irmãos. Quando o Senhor começa a tratar conosco, no início é doloroso, mas quando nós começamos a ver a mão do Senhor nisso tudo, irmãos, isso começa a se tornar glorioso, porque aquele que está operando em nós é a própria glória, né? O Senhor é a própria glória do Pai. Então, irmãos, não será fácil. Nunca foi dito que seria fácil. Mas é Ele quem está conosco, irmãos. Todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele fala que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E glórias ao Senhor por isso, irmãos. Mas todo esse sofrimento, irmãos, ele não se compara àquilo que nós receberemos futuramente, que nós receberemos na glória. O apóstolo Paulo teve essa visão. O apóstolo Paulo teve esse discernimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer o seguinte, irmãos: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, o nosso espírito, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Irmãos, eterno peso de glória, nada a isso se compara àquilo que nós já recebemos pela fé, e um dia há de se materializar nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos estar firmes, vivendo de modo digno do Senhor, lutando juntos, sendo unidos, tendo o mesmo pensamento, para que cresçamos como um corpo, o corpo de Cristo, irmãos, bem ajustado. Nós precisamos crescer juntos. Nós teremos as nossas edificações próprias, irmãos, com o Senhor, lá no nosso quarto, nos colocando diante do Senhor, nos debruçando diante da Sua palavra. Nós seremos muito edificados, irmãos. Mas juntos nós seremos edificados corpo de Cristo. Nós seremos edificados igreja do Senhor, irmãos. Não tem como falar quão maravilhoso é isso, irmãos. E é triste saber que tantas pessoas trocam a reunião da igreja por tantas outras coisas, irmãos. Coisas aqui que o apóstolo Paulo que falam o seguinte aqui, no final do versículo 18. Porque as coisas que se veem são temporais, são prazeres transitórios, são coisas passageiras, irmãos. Mas aquilo que se não vê, aquilo é eterno, irmãos.
Aquilo é eterno. Irmãos, como nós carecemos do Senhor. Como nós carecemos que o Senhor trabalhe em nós. Mas nós podemos nos gloriar nisso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou boa obra em nós, o Pai, Ele há de completá-la até a vinda do Seu Filho Jesus Cristo. Que venhamos nos regozijar nessa verdade, irmãos. Que venhamos estar firmes nesse maravilhoso alicerce que é o nosso Senhor. Que venhamos estar firmes no Senhor, para que, assim vindo as tribulações, assim vindo as tempestades, assim como aquela parábola que o Senhor contou, a nossa casa não venha por água abaixo, mas sim que venhamos edificar a nossa casa no alicerce, na rocha, que é Cristo. E assim vindo as tribulações, os problemas, nós estaremos seguros, porque, como assim nós já dissemos, Ele está conosco todos os dias. Amém, irmãos? Que o Senhor fale aos nossos corações, que essa noite chegamos nas nossas casas, possamos refletir naquilo que foi dito, que essa palavra possa ter sido lançada num terreno fértil e assim ela criar raízes e crescer, irmãos, e dar muitos frutos para glorificarem o nosso Pai. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e depois o irmão Cláudio vai estar dando o recado. Pai, nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós sabemos que a Tua vontade ela prevalece sobre todas as coisas. Então nos ensina a nos inclinarmos diante da Tua vontade. Pai, dobre os nossos corações a Ti, que possamos entender verdadeiramente o que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Pai, que o Teu Espírito Santo traga luz aos nossos olhos, para que nós venhamos compreender a Tua Palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo venha soprar aos nossos ouvidos, para nós não desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, e falar sim, este é o caminho, andai por ele. Sabemos que o caminho é Cristo, nosso Senhor, e sem nos achegarmos a Ele, de maneira nenhuma nos achegaremos a Ti. Pai, a obra que Cristo realizou lá no Calvário, ela rasgou o véu de alto a baixo, e ela nos deu livre acesso a Ti. Que não venhamos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, mas que possamos nos adentrar ao Santo dos Santos e conhecê-lo mais e mais, Pai. Nós temos esse privilégio que é tão maravilhoso. Pai, leva-nos guardados para nossas casas. Sabemos que nós estamos guardados debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nada acontece a nós se o Senhor não permitir. E sabemos que se o Senhor permitir é porque o Senhor quer tratar conosco. Então, Pai, mais uma vez eu te peço, inclina os nossos corações a Ti e forma o caráter do Teu Filho em nós. Em nome de Jesus. Amém.